Cara, jovem, muito boa tarde. É um prazer poder falar contigo. Nossa aula hoje, ela vai falar sobre terceiro no F12, do versículo 17 até o versículo 48. E é, como eu sempre digo, uma aula extraordinária. Lá nós vamos aprender sobre as expectativas que Deus, nosso Pai, e seu Filho, o Salvador Jesus Cristo, tem sobre cada um de nós. As expectativas deles são altas. No versículo 48, ele diz que sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. O aperfeiçoamento é algo necessário nessa vida. Aprenderemos que todos nós somos imperfeitos. Isso a gente não precisa falar. Mas aprenderemos também que podemos nos tornar mais semelhantes ao Salvador. Mas precisamos despender tempo, energia, metas específicas. E assim podemos nos tornar cada vez, passo a passo, de grau em grau, nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Vamos começar lendo o verbete perfeito no Guia de Estudo das Escrituras. E ele diz que perfeito é igual a completo. Só somos completos se tivermos o Salvador conosco. O Salvador é o símbolo da perfeição. Também ele nos completa, e assim com ele, cada um de nós, algum dia, seremos perfeitos, inteiro e plenamente desenvolvido. Cada um de nós está longe ainda de ser inteiro ou plenamente desenvolvido, totalmente íntegro. Perfeito também pode significar isento de pecado ou maldade. Somente Cristo é totalmente perfeito. Os verdadeiros seguidores de Cristo podem tornar-se perfeitos por meio de sua graça e por meio de sua expiação, ok? Cada um de nós tem a oportunidade de nos tornar mais semelhantes a Ele, por meio da graça de Cristo, por meio de sua expiação e por meio de nossos convênios e trabalharmos lado a lado com o Salvador por meio desses convênios, poderemos um dia nos tornar perfeitos. Eu gostaria que nós pudéssemos ver esta criança aqui, né? E também esta semente e este cachorrinho. Todos eles estão longe de estarem grandes, maduros, perfeitos, completos, né? Vou fazer algumas perguntas para que você possa pensar a respeito delas. O que cada um deles pode se tornar quando estiver plenamente desenvolvido. Não é para você responder isso lá no formulário, mas é para você pensar a respeito. O que cada um deles, né? Tanto esta semente, quanto este cachorrinho, quanto este bebê, o que eles podem se tornar? Do que eles precisam para atingir esse potencial? Qual é o potencial de cada filho de nosso Pai no plano de nosso Deus? O plano de nosso Deus não somente nos livra dos pecados, mas o plano dele é para que nós possamos nos tornar semelhantes ou iguais a seu filho. Este é o plano de salvação. Pensar somente que é para nos livrar dos pecados é metade do plano. O plano completo é que nós possamos nos tornar santificados, tá? É que nós possamos nos tornar santos e aperfeiçoados no próprio Salvador, Jesus Cristo. A primeira pergunta que eu gostaria que nós pudéssemos responder lá no formulário é: como o entendimento do seu potencial divino afeta suas decisões? Como isso afeta seu modo de sentir a respeito de si mesmo? Essas são duas perguntas em uma, tá? A primeira pergunta são essas duas, essa pergunta em duas partes, né? Como o entendimento de seu potencial divino afeta suas decisões e como isso afeta seu modo de se sentir a respeito de si mesmo. Em terceiro Nef 12, começando lá no versículo 17, ele dá diversas sugestões, mas a ideia é que a expectativa do Senhor, como era e como podemos nos tornar, como nós somos e como nós podemos vir a ser, né? Como era a lei e como ela se tornou por meio de Cristo. A lei foi aperfeiçoada.
Olha só o que diz, começa no versículo 17: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Em Cristo se cumpriu toda a lei. Em Cristo se cumpriu tudo aquilo que os profetas tinham ensinado. Agora ele começa a falar como era a lei e por meio de Cristo como a lei se tornou. Como nós somos, podemos pensar assim também. E por meio de Cristo, ao permitir que Cristo entre em nossa vida, ao fazermos convênios com Ele, ao guardarmos os convênios que temos com Ele, ao ponderar constantemente nesses convênios o que nós podemos nos tornar. Em verdade vos digo que nenhum jota ou tio foi omitido da lei. Em mim toda ela foi cumprida. E eis que vos dei a lei e os mandamentos do Pai, a fim de que acrediteis em mim e que vos arrependais de vossos pecados e que venhais a mim com o coração quebrantado e com o espírito contrito. Eis que tendes os mandamentos diante de vós e a lei está cumprida. Esse é um dos padrões que Cristo pede para que ele possa participar juntamente em nosso progresso eterno, ter um coração quebrantado, ter um espírito contrito, estar disposto a ser ensinável, estar disposto a se arrepender constantemente, como o presidente Nelson tem ensinado. Portanto, vinde a mim, sede salvos, pois em verdade vos digo que a não ser que guardeis os mandamentos que agora vos dei, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, o homem natural não vai entrar no reino do céu. O homem natural que quer se tornar um homem de Cristo precisa entrar por meio de um convênio, por meio do batismo, por meio do recebimento do dom do Espírito Santo, por meio de perseverar até o fim. O mais difícil é perseverar até o fim, né? E agora ele começa a falar: ouvistes o que foi dito, e agora eu, porém, vos digo. Então, todos nós, quando entramos na igreja, não sabemos destes mandamentos. E talvez nem nós, como membros, sabemos desses mandamentos. Mas Cristo pode nos ajudar a cumprir cada um deles. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, e está também escrito diante de vós: não matarás. E todo aquele que matar ficará sujeito ao julgamento de Deus. Digo-vos, porém, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão ficará sujeito a julgamento. E todo aquele que disser a seu irmão raca ficará sujeito ao conselho, e todo aquele que disser louco ficará sujeito ao fogo do inferno. Então, independente dessas palavras que se usavam, talvez sejam bastante duras no Velho Testamento, não devemos julgar ninguém, não devemos bitolar ninguém, não devemos criticar ninguém. Com Cristo, temos a capacidade e o potencial de fazer isso. Sem Cristo, muitas vezes não teremos esse potencial, nem essa capacidade, nem de xingar uns aos outros. Portanto, se vierdes a mim ou desejardes vir a mim, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que você tem alguma coisa contra o teu irmão. É quando você soube que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vai a teu irmão primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois vem a mim, com o firme propósito de coração, e eis que eu receberei. Então pense nesses passos que Cristo nos dá e que Ele vai nos ajudar a cumprir cada um deles. Concilia de peças com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te prenda a qualquer momento e tu sejas lançado na prisão. Em verdade vos digo que nenhum modo sairás de lá sem que tenha pago o último semine, enquanto estiveres na prisão. Poderás pagar um semine sequer, moeda, né? Em verdade vos digo que não. Eis que foi escrito pelos antigos: não cometerás adultério. Digo-vos, porém, que todo aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. A lei era dada: olha, você só não vai cometer adultério. Mas o Senhor mudou a lei. Com Cristo, todos nós podemos ficar longe da pornografia, podemos ter bons relacionamentos saudáveis com pessoas do sexo oposto, ter relacionamentos saudáveis com aquele a quem nós não somos casados, tá? E basicamente isso que Cristo está dizendo, ó, se você olhar para uma mulher, tá? E atentar para essa mulher, para a cobiçar já em seu coração, mesmo não tendo cometido adultério,
mas o seu coração cometeu adultério. Eis que vos dou o mandamento de que não deixeis que qualquer destas coisas entre em vossos corações. Não podemos flertar com o mal, não podemos deixar o mal entrar em nosso coração, porque é melhor que repudieis essas coisas, carregando assim vossa cruz, do que serdes atirados no inferno. E ele continua dando muitas e muitas coisas. Ouviste o que foi dito, eis porém que vos digo. Vistes o que foi dito. Então, temos eu e você, tá? Antes do batismo. Agora o Senhor está nos dizendo, eu posso ajudar você. Esse é um caminho mais seleto, esse é um caminho mais puro, esse é um caminho para chegar à perfeição, esse é um caminho para chegar onde eu e o Pai, nós estamos, ok? Então, a segunda pergunta que eu gostaria que você pudesse responder lá no formulário: de que modo esses ensinamentos, e gostaria de convidar você a estudar o restante do capítulo, de que modo esses ensinamentos nos ajudam a se tornar mais semelhantes ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, ok? Terminem de ler aqueles muitos versículos do 17 ao 48 e respondam a essa pergunta, ok? Então, tornar-se perfeito é tornar-se como o Pai Celestial e Jesus Cristo. A lei maior que Jesus ensinou nesse capítulo pode nos ajudar a entender melhor o caráter e os atributos de Deus. Vamos ler o versículo 43 a 45. E ele diz o seguinte: E eis que também foi escrito que amarás a teu próximo e que odiarás a teu inimigo. Pensa só, no passado ama teu próximo, é aquele que é teu inimigo, aquele com quem você não se dá bem, odeia ele. Olha a lei do Senhor, com Cristo, mas eis que vos digo, amarás vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e perseguem. Que lei tão elevada! É muito elevada essa lei. Olha o que Elder Holland disse: de qualquer maneira, sou grato por saber que, apesar das minhas imperfeições, pelo menos Deus é perfeito. Que pelo menos Ele, por exemplo, consegue amar seus inimigos. Porque frequentemente, devido ao homem e à mulher natural em nós, vocês e eu, às vezes, somos este próprio inimigo. Como sou grato por Deus poder abençoar aqueles que o maltratam, porque mesmo sem querer, algumas vezes todos nós o maltratamos. Maltratamos a Cristo, maltratamos uns aos outros. Cristo está disposto a nos ajudar, tá? A cumprir com este mandamento. Que reflexão tão importante, né? Que citação tão clara do Elder Holland a respeito dessa escritura, tá? Então, gostaríamos de ler algumas outras escrituras para ensinar que essa perfeição ela é um processo. Tá, joia? Vamos ler aqui em Doutrina e Convênios 76, dos 69 ao 70. E ele diz o seguinte: E estes são os homens justos e aperfeiçoados por meio de Jesus. Eles foram sendo aperfeiçoados por meio dos mandamentos, por meio dos convênios, por meio do serviço. Todos nós somos aperfeiçoados em Cristo, o mediador do novo convênio que efetua essa expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue. Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol, sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo o sol do firmamento como símbolo desta glória. Olha o que Moroni diz, né? Sim, vinde a Cristo, seja aperfeiçoado nele, negai-vos a toda iniquidade, sede aperfeiçoados, leva tempo. Uma das coisas que nós precisamos fazer é negar a toda iniquidade. Isso faz com que Cristo nos santifique, nos purifique, né? E se vos negardes a toda iniquidade, amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus for de perfeitos em Cristo, não podeis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fosse de perfeitos em Cristo, e não negardes o seu poder,
Então sereis santificados pela graça de Deus, por derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai, para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem mácula. O padrão para entrarmos no reino celestial é sem pecados, é retidão, é santos, sem máculas. Talvez longe de ser perfeitos, tá? Mas esse é o padrão. Como essa escritura que diz lá em terceiro Néfio, né? 12:48. Portanto, esse é meu desejo, que um dia vos torneis perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos céus, assim como eu e o vosso Pai que está no céu é perfeito. Doutrina e Convênios 93. Eu, João, testifico e completei a sua glória, uma glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Sim, o Espírito da verdade que veio e habitou no coração, que, que habitou na carne e habitou entre nós. E eu, João, vi que no princípio ele não recebeu a plenitude, mas recebeu graça por graça. Princípio, a princípio não recebeu a plenitude, mas continuou de graça em graça, até receber a plenitude. Este é o padrão. Viemos a esta terra, nascemos puros, santos, um bebê. Depois cometemos alguns erros, fazemos convênios e vamos, o mundo vai nos maltratando se nós permitirmos, mas nós podemos ir mudando nossa natureza, que o homem natural é inimigo de Deus, tendo sido desde a queda e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo, despoje-se do homem natural. Isso é o que Cristo está disposto a nos ajudar. Olhem só o que o presidente Nelson nos diz. Observem a palavra perfeito, não implica estar livres de erros. Não deveis ficar desanimados se nossos sinceros esforços em alcançar a perfeição nos parecem hoje árduos e infinitos. A perfeição é incompleta nesta vida. Este é o profeta de Deus. A perfeição é incompleta nesta vida. A plena perfeição só será alcançada depois da ressurreição e somente por intermédio do Senhor. Ela está reservada a todos os que o amam e guardam seus mandamentos. Então, eis a terceira pergunta. Nossa aula ainda vai continuar. Temos muita coisa para falar, mas essa é uma pergunta muito importante. De que forma essa declaração amplia seu entendimento a respeito de perfeição? Olha só alguns comentários, né? E se eu sentir que não posso viver de acordo com as expectativas do Salvador? Olha o que o Elder Uchtdorf diz. Alguns podem dizer: acho que não conseguiria viver à altura destes padrões. Maior motivo tem para vir. A igreja visa a nutrir o imperfeito, o que está lutando com as dificuldades e o que está exausto. Ela está cheia de pessoas que desejam de todo o coração guardar os mandamentos, mesmo que ainda não tenham conseguido fazer. O Elder Holland continua ensinando: venha como você é. Um pai amoroso diz a cada um de nós. Mas ele acrescenta: não planeje ficar como você está. Podemos sorrir e nos lembrar de que Deus está determinado a fazer de nós mais do que pensamos ser capazes. Então, venha com as suas imperfeições, mas tome cuidado, né? Não é tome cuidado, mas venha com esse sentimento. Eu vou me livrar delas. Planeje ser melhor. O profeta Joseph Smith ensinou: quando subimos uma escada, somos obrigados a começar de baixo e a subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Devemos começar com o primeiro e continuar subindo até que tenhamos aprendido todos os princípios de exaltação. Mas só muito tempo depois de termos passado pelo véu, muito tempo depois que morremos, passamos pelo véu, é que os aprenderemos. Não compreendemos tudo neste mundo,
teremos muito trabalho para aprender nossa salvação e exaltação, mesmo depois da morte. O que é o perfeccionismo e como lidar com isso? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque é uma coisa tão inerente na nossa época hoje, né? Muitos veem os videozinhos de TikTok, videozinhos no Instagram, e parece que todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz. E eles pegam a melhor parte do dia e colocam lá. E talvez eu ou você não tenhamos essa condição, tá? Então, como lidar com isso, né? Daqueles que pensamos que são perfeitos. E garanto, todos estão longe da perfeição. Mesmo aqueles que você admira e pensa, não, esse aí é quase perfeito. É, mas o quase o livra da perfeição. Só existe um ser perfeito, Cristo nosso Senhor. Ele é o símbolo da perfeição. Ele deu sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos voltar à sua presença. Tirando ele, todos nós somos imperfeitos. A palavra perfeição, às vezes, é interpretada erroneamente, com, como a total ausência de erros. Talvez você ou alguém que você conheça esteja se empenhando ao máximo para ser perfeito desta forma. Com tal perfeição, sempre aparece inatingível. Até nossos melhores esforços podem nos deixar ansiosos, desanimados ou exaustos. Tentamos, sem sucesso, controlar nossas circunstâncias e as pessoas ao nosso redor. Preocupamo-nos com demasia com as fraquezas e erros. Vejam só a nossa preocupação. Tentamos, sem sucesso, controlar circunstâncias. Tentamos, sem sucesso, controlar pessoas ao nosso redor. Preocupamo-nos em demasiado por nossas fraquezas, nossos erros. Na verdade, quanto mais tentamos, mais distantes nos sentimos da perfeição que buscamos. Um entendimento errôneo do que significa ser perfeito pode resultar no perfeccionismo, uma atitude ou um comportamento que faz com que o desejo admirável de sermos bons seja transformado na expectativa irreal de que somos perfeitos agora. O perfeccionismo às vezes decorre do sentimento de que somente aqueles que são perfeitos merecem ser amados, ou de que não merecemos ser felizes, a não ser que sejamos perfeitos. Para terminar, depois dessa aula maravilhosa, falando a respeito de as expectativas de Deus, de que nós não somos perfeitos, de que nós podemos ser perfeitos com Ele, do perfeccionismo, que é uma ideia errada. Essa declaração do Elder Kung é maravilhosa e nos ensina claramente a lidar, tá? Com nossos erros, com nossos desafios, mas sempre com arrependimento, sempre com Cristo e seguimos em frente. Agora vamos ver para terminar um vídeo. Eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar, principalmente aqueles que são muito conscienciosos, principalmente aqueles que querem ser perfeitos nesta vida. Temos a declaração do profeta de Deus dizendo que a perfeição é para depois dessa vida. Esperamos que nós possamos nos contentar com a perfeição depois da nossa vida. Podemos fazer muito aqui para ser melhores, mas perfeitos não, ok? Então vamos ver esse vídeo sobre perfeccionismo. Um dia eu serei bom o suficiente? There were a lot of times that I would stand on the podium and get a medal or hear the national anthem on an international stage. I almost felt guilty because I knew that there were so many other ways that I should have been better. If I wasn't perfect, then it meant that I had failed. Synchronized swimming was my life. I felt like a different person when I was in the water. From the time I started when I was little, I just practiced and practiced and practiced and pushed myself. And when I was 16, I made the senior national team and moved to California to train full-time for the Olympic Games. Shortly after Worlds, I faced a lot of struggles with my health. A short-term break to figure it out
kind of turned into a permanent retirement. It was that idea that I could be perfect and that I needed to be perfect that completely consumed me and not only destroyed my career, but derailed everything else in my life. At the same time, there was just a lot of pressure for me to be always happy with my life, my church attendance, and my schooling. Always had this like weird sense of fear that something was going wrong inside of me. I didn't want to feel like my life was falling apart, and I didn't want to feel like I didn't have it all together, that I wasn't worthy, or that I didn't know what I was doing, because those are feelings I had avoided my whole life. There was one day that my therapist had me stand up and look in a mirror, and I had to look myself in the eyes, and I had to tell myself 3 things that I loved about myself, that I was proud of. And I couldn't do it. I cried. After I kind of broke down those walls, I think therapy really helped me have more control over what was happening in my head, what my thoughts really were and what they meant and where they were coming from. I grew up in a very religious home, and church attendance was always a very vital part of my life. And I had a testimony of God, and I felt like I had a relationship with God and with Jesus Christ, and I always felt like I could rely on him. But there was one day that I was sitting there and I was praying, trying to see what God thought of me. And I was asking him to show me that he loved me. And I just felt silence. Here I was praying, saying, "Where are you? I'm ready. I feel ready. I'm giving you these pains and these struggles, and you're not taking them." And that's what everyone has said that you are supposed to do, is take them. And I think that's when I hit rock bottom and thought, I am not perfect enough for God. Because I'm not enough now, I'm never going to be enough for him or for anybody else. And so that's it. Where do you go from there? I kept going to church, and I kept doing the things that I was supposed to do. I was listening to someone speak, and all of a sudden, I just felt this warmth in my body, and it completely filled every empty space that I had. And I would even say that I had never felt anything like that in my life, ever. I felt like I could get myself to say, I am good because I know God. And I am good because I want God. And I am good because I believe in God. And that's enough. I definitely can't make everyone happy. And that's a really hard reality for me. I will always face rejection, and I will fail every single day. God's grace is his ability to make up for everything that I'm not. His willingness to love me in all of my imperfections and all of my weaknesses. And I'm just holding on to that because I think his grace makes up for everything else in life. Que depoimento corajoso, que depoimento tão importante para todos nós. Apesar de nossas falhas, Deus nos ama. Apesar de nossas falhas, se estivermos comprometidos a guardar os convênios, Ele vai continuar nos amando, nos apoiando e nos ajudando em tudo que nós precisamos. Para terminar, eu gostaria de ler eu gostaria que você pudesse estudar esse discurso. Ele é um discurso maravilhoso do profeta de Deus. Ele está na biblioteca do Evangelho. O nome dele é Perfeição Incompleta. Outubro de 1995. Tem diversas declarações a respeito da perfeição e da imperfeição. A ressurreição é um requisito para a perfeição interna, perfeição eterna. Nós estamos longe da ressurreição. Bom, eu espero, né? Mas um dia todos nós morreremos. E um dia todos nós ressuscitaremos. A perfeição eterna é reservada aos que venceram todas as coisas e herdaram a plenitude do Pai em suas mansões celestiais. A perfeição consiste em obtermos vida eterna.
o tipo de vida que Deus tem. Esperamos que todos vocês possam estar ansiosos para essa perfeição completa. Um dia todos nós seremos perfeitos, livres de pecados, santificados por meio de Cristo. A imperfeição só é possível por meio do Salvador, por meio dele e dele, o único meio, o único caminho pelo qual um dia nós seremos semelhantes a ele. E testifico disso. Sei que ele nos ama perfeitamente, que ele está disposto a nos ajudar a nos tornar iguais a ele. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.